Glória a Deus. A paz do Senhor, tudo bem com você? Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Atos capítulo 9, versículo 32, está falando sobre milagres que aconteceram. Milagres que aconteceram, que Deus fez por intermédio do nosso discípulo Pedro. O discípulo de Jesus, o nosso amigo Pedro, foi um dos discípulos que tiveram mais confrontos, mas também foi aquele que mais se arriscou, aquele que se entregou verdadeiramente ao Evangelho. É muito bonito nós vermos que Pedro, ele era corajoso, né? Quando ele se arriscou ali em cima do mar, na intenção de ir andar com Jesus. E ele pensou, Jesus está andando, eu também posso andar. E ele foi, ele caminhou um pouquinho, a falta de fé não o ajudou muito e ele acabou caindo. Ele acabou afundando, mas Jesus segurou pela mão. Mas pelo menos Pedro tinha um registro em sua mente de que ele foi alguém que andou com Jesus sobre as águas. E ele se arriscava. E muitas das vezes a gente pode ficar preso ao nosso passado. Ficar preso e dizer, Deus ele não vai me usar mais por causa de coisas que aconteceram no passado. Mas Jesus ele é tão bondoso, ele é tão nosso amigo, que ele nos fez entender, ele fez a Pedro entender e nos faz entender também que no nosso passado, a partir do momento em que a gente pede perdão, a partir do momento em que a gente se arrepende do nosso pecado, ele é tão fiel para nos perdoar e dizer dos teus pecados eu não me lembro mais. Pedro não fica preso no seu passado, ele não fica preso no seu passado e ele não deixa que o seu passado se torne um chapéu que faça sombra sobre a sua cabeça, não. Ele vai pregar a palavra do Senhor, ele vai cumprir o ID do Senhor. E certamente alguém olhava para ele e disse, esse Pedro que negou Jesus. E ele talvez olhasse e dizia, sou eu mesmo, fui eu que neguei, mas ele me resgatou de novo, ele me buscou de novo porque ele me ama. E olha, gente, ele entendeu também. Porque às vezes eu costumo dizer que João entendeu verdadeiramente o amor, porque João estava ali sempre grudado em Jesus. João era um discípulo que deitava a sua cabeça no ombro de Jesus. Mas Pedro também entendeu esse amor. E Pedro entendeu tanto esse amor que quando alguém olha para ele e diz assim, você foi aquele que negou Jesus? Ele ficou conhecido, ficou intitulado como aquele que negou Jesus 3 vezes. Mas eu imagino Pedro olhando e dizendo assim, Jesus me ama tanto, Jesus me amou tanto, Jesus me ama tanto, que eu neguei 3 vezes, mesmo assim ele me perdoou. Olha que coisa mais linda, olha que coisa tão maravilhosa. Ele entendeu o amor, ele entendeu que Jesus é tão poderoso que não guardou ressentimento, que não guardou em seu coração. Não, Jesus me ama tanto que ele me perdoou. Eu neguei 3 vezes, não foi uma vez, não foi só 2, foram 3 vezes, mesmo assim ele me perdoou. E ele pega e não deixa o seu passado ficar o acusando, na sua mente ficar o perturbando. Não, agora eu sou de Cristo, agora eu estou firme. Quando Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me ama? Aí Pedro olha para Jesus e fala, te amo, Jesus, te amo. Aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, amo, Senhor. Aí Jesus vai e pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Aí Pedro olha para Jesus e fala assim, Jesus, tu sabes, porque quando tu disses que eu te negaria 3 vezes, eu disse que não, e eu estava errado. Agora tu está dizendo, se eu te amo, tu sabes, Jesus, tu sabes. E através disso, dele entender o amor de Jesus, dele não deixar o seu passado interromper aquilo que o futuro reservava para ele, foi aí que Pedro começa a ser usado pelo Senhor. E depois que Jesus havia morrido, não teve mais pessoas voltando da morte, pessoas ressuscitando. Esse milagre que Jesus fez de ressuscitar o filho da viúva de Naim, de ressuscitar a Lázaro, também aquela menina que havia morrido também. Jesus ele
tinha esse poder e disse: se vocês crerem em mim, coisas maiores do que o que eu fiz, vocês vão fazer. Pedro se firma na palavra do Senhor. E agora Pedro, eu imagino que Jesus usa Pedro de uma forma tão tremenda. E quando Jesus olha para Pedro e vê a história de Pedro, todas as vezes que Jesus ia fazer milagre, Jesus dizia: Pedro, vem comigo, Pedro, Tiago e João. Para quê, Jesus? Para que eu faça e você pegue o meu exemplo e aplique depois em outras situações. Vem aprender de perto como que se faz. Vem aprender de perto, na prática, que eu vou ensinar vocês de perto como é que faz o milagre. E aí a palavra do Senhor vai dizer que quando Pedro chega ali, ele encontra aquele homem ali já há 8 anos em cima de uma cama, Enéas. Ele encontra aquele homem paralítico, aquele homem que, se quisesse andar, ele precisava depender de outras pessoas, que tinha uma vida ali amargurada, gente, presa em cima de uma cama. Pedro olha ali e diz assim: Enéas, Jesus te dá saúde, Enéas. Jesus te dá saúde. E eu acredito que Pedro, ele tem tanto Deus dentro dele, ele tem tanto Jesus dentro dele, ele tem tanto esse amor de ter andado com Jesus, de ter caminhado com Jesus. Ele tem tanto que ele diz com tanta certeza: olha, Enéas, Jesus te dá saúde. Que aquele homem na mesma hora se levanta. Pedro fala com ele: se levanta e faz a tua cama. Já começa a trabalhar, já começa a fazer algo, já começa a deixar de ser inútil, e agora tu vai começar a ter uma vida normal. 8 anos sem poder andar, e Pedro já chega ali e diz: olha, Jesus te dá saúde, mas é com tanta autoridade que ele diz isso, que aquele homem fica curado. E quando os moradores daquela cidade ficam sabendo que Pedro está ali pela região, eles mandam chamar a Pedro. Por quê? Porque Jope era perto de Lida. Era perto, uma cidade era perto da outra. Pedro estava ali na região. E havia uma mulher por nome Dorcas que já havia morrido. E ali prepararam o corpo, arrumaram o corpo para o sepultamento. Mas primeiro eles disseram: vamos atrás de Pedro. Quem? Aquele que traiu Jesus? Não, aquele que entendeu o amor de Jesus. Aquele que não desistiu, apesar de ter cortado a orelha de Mal. Apesar de andar com uma espada na cintura. Apesar dos fracassos, dos erros, de quase ter afundado pela falta de fé. É esse mesmo. É esse mesmo, é esse mesmo, é esse Pedro mesmo. É com esse. É esse que nós queremos falar. Quando Pedro chega ali, encontra aquela mulher morta em cima da cama, e aquelas viúvas todas em volta chorando, dá grande desespero, porque ali era uma cidade portuária e vinham diversos navios e atracavam ali naquela cidade. Jope era uma cidade muito bela, uma cidade que o sol batia, refletia, e aquela beleza, mas aquele povo está enxergando a beleza que tem na vida de Dorcas, uma mulher discípula, uma mulher que pega aquele pouco que tem, ou pega o que tem e ajuda. É uma pessoa que sabe ser usada por aquilo que acredita que Deus vai usar naquilo que ela sabe fazer. E às vezes tem pessoas que ainda não entenderam isso. Deus, ele quer te usar naquilo que você sabe fazer. Então muitas das vezes você quer pregar, quer cantar, mas às vezes Deus quer que você ore, quer que você seja uma intercessora. E muitas das vezes você quer, tá bom, irmão, quer cantar, quer pregar, então faça. Mas às vezes você se frustra. Por quê? Porque naquilo que você sabe fazer,
você não investe naquilo, você quer ser igual o irmão, quer ser igual o outro irmão, mas Deus ele quer usar você naquilo que você sabe fazer. O que você sabe fazer? O que você tem nas suas mãos? Pega e usa isso, porque Deus ele vai te usar. Mas é pouquinho, são poucas palavras que eu falo. Ei, entenda, a tua adoração, irmãos, não é para homens. O teu louvor não é para homens. Você prega, mas a glória é de Deus. Você prega, você faz, mas a glória não é nossa, é de Deus. Então aqueles que se levantarem contra a tua adoração, aqueles que tentarem impedir a tua adoração, aqueles que falarem mal da tua adoração, irmão, é para Deus. A minha oração é pouquinha, é pequenininha, é simplesinha, é com palavras erradas. É essa que eu vou apresentar para Deus, porque eu não estou fazendo para homens. E quando a gente começa a entender isso, a gente chora mesmo, a gente faz cara feia mesmo, a gente não está nem aí porque os outros estão olhando e estão pensando da gente. A gente oferece a Deus aquilo que a gente tem, o nosso melhor. E aí ele vai falar com aquelas mulheres. Saiam todas, porque ele aprendeu com Jesus. Eu não quero ninguém aqui com falta de fé. Eu preciso ter aqui uma comunhão com Deus. Eu preciso orar aqui. Eu preciso fazer algo para Deus aqui. Mas não, sem muitas pessoas. Não precisa de muitos. Saiam todos. Ficou só ele e a mulher. E aí ele vai se prostrar, porque ele sabe que o que ele vai fazer ali não é dele, é de Deus. Porque ele sabe que ele vai orar ali, mas quem vai ressuscitar ela é Deus. Ele sabe que ele vai se humilhar por temor, porque ele dele mesmo não tem nada. E se fosse para Pedro fazer algo, aquela mulher continuaria morta e seria enterrada. Mas ele vai em nome de Jesus. É nessa autoridade que ele chega ali, se ajoelha, se prostra e ora e fala com Deus e busca o Senhor ali naquele momento. E ele faz a oração e imagino que Pedro olhando e falando: meu Deus, olha aqui onde eu estou, mas eu estive presente quando tu fazia milagres inacreditáveis, que foi trazer Lázaro para fora depois de 4 dias. Eu estou aqui na autoridade do teu nome, então me usa como um instrumento teu, como um canal de bênção nas tuas mãos. E foi isso que aconteceu. O milagre aconteceu. E quando ele chama aquela mulher, Tabita, levanta-te, e ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. Ele vai estender a mão e vai ajudar ela a se colocar de pé. Aquilo se tornou notório em toda Jope. Aquilo ficou ali registrado, porque não era mais aquele que tinha negado Jesus, não era mais aquele que tinha afundado no mar por causa da sua pouca fé. Não, quem estava ali é um homem que reconheceu que apesar das suas fraquezas, do seu erro, Deus ele usa quem quer, na hora que quer, no tempo que quer. E Deus falou, tá falado, e ponto. Se Deus falou que você vai vencer, se Deus falou que você vai ser, acredita na palavra do teu Deus, porque ele não chamou covarde. Eu imagino que Deus ele olha para Pedro, Jesus ele olhou para Pedro e disse: é esse mesmo, esse meu com a espada na cintura, é esse mesmo, porque eu estou vendo que esse homem é corajoso e vai servir. Eu pego aquilo que não é e faz ser, eu pego aquilo que não tem e faz ser. E havia na Bíblia, havia uma história na Bíblia de um rei que está escrito lá em 2 Crônica, capítulo 21, verso 20, que diz que ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, foi-se sem deixar saudade. Olha só, o que você está deixando aí? Você está deixando saudade? Quando você partir, você vai deixar um legado? Você vai deixar saudade? Você vai deixar o quê? Você vai deixar um exemplo de vida? Como você tem vivido a tua vida? Esse rei foi muito ruim. Esse rei foi na contramão daquilo que Deus queria para o seu povo. Reinou, mas reinou e quando morreu não fez falta para ninguém, porque ele era ruim, ele era perverso.
Agora Dorcas não, era conhecida por tratar as viúvas, por estender as mãos para a viúva, e ela sabia costurar, então ela pegava aquilo que ela sabia fazer e usava na obra do Senhor. É isso que Deus quer. Pegue aquilo que você sabe fazer, pode ser pouquinho, mas Deus, ele está te chamando hoje. Vem fazer a minha obra. Ah, Deus, mas eu não sei fazer muita coisa. Usa aquilo que você sabe, que você vai deixar saudade, vai deixar exemplo, vai deixar reconhecimento nessa terra. Assim como essa mulher foi reconhecida. Por quê? Por que ela fazia? Ela ajudava o próximo. E às vezes você tem poder de abrir a tua boca. Deus, ele deu poder e autoridade para você abrir a tua boca, para você clamar, para você orar, e você não faz. Te deu autoridade. Nós temos hoje autoridade, nós temos poder de Deus nessa terra para fazer a obra do Senhor. Mas muitas das vezes a gente se fecha e guarda aquilo que a gente tem, guarda a presença de Deus só pra gente. Quando tem pessoas necessitadas, que eu e você venhamos nos levantar nessa terra para sermos instrumento de Deus. Hoje Deus quer te chamar para ser instrumento, assim como Pedro, um homem que teve uma história e vários conflitos, mas que não ficou preso ao seu passado e resolveu fazer a vontade de Deus, cumprir o seu ID, aquilo que ele havia sido chamado para fazer. É desse jeito. Não se preocupe, irmão. Vão se levantar um monte para tentar te parar. Mas o importante é quem nos chamou. Você acha que um monte de pessoas não veio acusar Pedro, falar Pedro, Pedro, tu não é nada não, lembra do que tu fez? Mas o maior é Deus. Quem chamou foi Deus. E Pedro entendeu direitinho. Quem me chamou foi Deus. E eu vou cumprir aquilo que Deus me chamou. Fica na paz do Senhor, fica com essa palavra, que Deus, ele venha te abençoar poderosamente nesses dias. Receba paz na tua alma, a paz que você precisa para vencer, a paz que você precisa para continuar, a paz que você precisa para pregar o Evangelho.